O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para Galileia e deu início ao seu ministério. Foi então que ali ele escolheu os seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. A palavra de Deus diz que Jesus realizou grandes milagres. Jesus curou doentes, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acalmou tempestades, Jesus multiplicou o alimento e muitas outras coisas. Foram tantas coisas maravilhosas descritas que o Evangelho de João diz que seria impossível registrar todas elas. Todos aqueles milagres mostravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Ele era homem, mas ele era Deus. E a última semana de Jesus, antes dele ser preso, dele ser morto, foi marcada por acontecimentos muito importantes. Ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus capítulo 21. Na última semana, ele fala sobre a purificação do templo e Jesus declara um sermão escatológico sobre o fim dos tempos em Mateus 24. E ele também, nessa última semana, ele institui a ceia do Senhor. E naquela mesma noite em que ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos e estabeleceu a ceia do Senhor como uma ordenança, naquela última semana ali, junto com os seus 12 discípulos, ele foi traído e foi preso. E o traidor foi um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas 22 e João 18. E depois de ser preso, Jesus foi julgado, foi torturado e foi condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior, a mais humilhante pena de morte da época. E Jesus ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos na sua cabeça. E na sua cruz foi colocada uma placa que dizia assim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, como uma forma de escárnio. E para que as Escrituras fossem cumpridas, para que o texto de Isaías que eu li se cumprisse, um soldado o transpassou com uma lança, furando o lado do seu corpo. Jesus foi crucificado e sepultado numa sexta-feira. Mas 3 dias depois, no domingo, ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde hoje ele está assentado à direita do Pai, e nos deixa a promessa de que um dia ele voltará. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, que diz assim, olha: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O nosso Jesus,
que foi morto, que foi sepultado, ele ressuscitou e um dia ele voltará. O homem chamado Jesus. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus na sua vida? Essa pergunta sobre quem é Jesus não é uma pergunta somente para os nossos dias. Lá na época dele, Jesus fez a mesma pergunta para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos foi interessante. E na verdade é ainda a mesma resposta que é dada por muitas pessoas hoje em dia. Os discípulos responderam assim: mas Jesus, as pessoas alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é o profeta Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Significa que as pessoas afirmavam que Jesus era um homem como qualquer outro. Um homem notável, né? Como João, como Elias, como Jeremias, como Maomé, como Buda. Mas ainda assim, simplesmente um homem. É isso que as pessoas dizem. Só que em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, respondeu a Jesus de forma correta. Mateus capítulo 16, verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. O Evangelho de João revela essa verdade logo nas primeiras palavras, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a divindade de Jesus, ela é afirmada durante todo o Novo Testamento, onde nós lemos que a plenitude da divindade habitava em Jesus, pois ele é a imagem do Deus invisível. Tudo o que existe foi criado por ele e para ele. Ele tem poder para perdoar pecados, ele pode receber a nossa adoração. Ele próprio declarou: eu e o Pai somos um, em João capítulo 10. Jesus é o Verbo que se fez carne. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus é Deus. Da mesma forma que ela é clara quando afirma a humanidade de Cristo. O mesmo texto que afirma a sua divindade também afirma a sua humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, dessa maneira nós entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Qualquer ensino que negue essa verdade não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo da seguinte maneira, se referindo a Cristo: Cristo Jesus, homem. Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens. Ele passou por sofrimentos, ele teve vontades, ele foi tentado, ele teve privações, ele teve dores, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve fraquezas. Só que diferente de nós, ele nunca pecou. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus foi o ponto alto do plano divino da redenção. Um plano que foi estabelecido por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. E é justamente nesse ponto, quando nós olhamos para a obra redentora de Cristo, que nós podemos entender por que ele precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz. E apenas sendo Deus, ele seria capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. A palavra do Senhor diz assim: eu mesmo apago as suas transgressões. Portanto, na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. E diante dessa pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, aquilo que o anjo falou para a Virgem. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele está conosco.
e a sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele nos substituiu naquela cruz. Ele se fez maldito por nós, morrendo ali no nosso lugar. É impossível responder quem é Jesus sem nos lembrarmos de que ele ocupou o lugar que era para nós, miseráveis pecadores. Ele recebeu o castigo que era merecido por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas nós fomos sarados. Ele nos reconciliou com Deus.